E aí, maconhistas incríveis! Sejam bem-vindas a mais um Top 5. Hoje a gente vai falar dos Top 5 momentos na história em que a causa LGBTQIA+, ajudou a causa da maconha. E pra gente entender rapidinho o que estava rolando na época, vamos lembrar que nos anos 60, os Estados Unidos estavam passando por um cenário muito ainda de adaptação de pós-guerra. E normalmente, quando surge um cenário assim muito caótico, uma bagunça maluca na sociedade, surge uma galera que vem do contra, sabe? Que não quer mais saber do sistema, que não quer mais saber de tudo que é clássico, que é uma coisa mais moderna, que quer novas ideias, que quer quebrar tabus. Então os Estados Unidos estava vivendo essa época. E é justamente nessa época que surge o movimento hippie, é justamente nessa época que os movimentos LGBT se fortalecem, vários movimentos artísticos, muita coisa surge dessa época que a população, especialmente os jovens, estavam muito de saco cheio da vida que estava levando e queriam mudar as coisas. Então, para não demorar muito, vamos direto para a quinta posição. É nos anos 60. O fato de que os dois movimentos surgiram juntos. Essa é a primeira pista de como esses movimentos iam lá no futuro andar ainda um pouco mais lado a lado. Porque lá nos anos 60 surgiram vários movimentos. O movimento do feminismo, o movimento por igualdade racial, os movimentos anti-guerra, antinuclear, movimentos por direitos civis, o ambientalismo, né, defender aí o planeta Terra, a natureza. Tudo isso surgiu desse momento. E o primeiro movimento que a gente vai falar é o Stonewall. Foi um marco muito grande na história LGBTQIA+, porque lá nos anos 50, 60, toda a sociedade achava as pessoas que eram de outras orientações, assim, sexuais, que eram diferentonas, a sociedade achava que eles não deveriam existir. Como se a sociedade pudesse dizer quem que deve existir e quem que não deve, né? Era muito difícil uma pessoa LGBT conseguir ir num bar, por exemplo. Essas pessoas eram muito perseguidas, elas tinham que ir em lugares específicos. E os bares que falavam, não, a gente vai permitir, aqui é livre. Esses bares sofriam também porque a polícia ia lá e fechava. Mas tinham alguns bares que permitiam, que lutavam por essa causa, né? Então, basicamente, por exemplo, na região de Greenwich Village, em Nova York, que eu imagino que seja mais ou menos a região da Augusta, em São Paulo, era um lugar muito mais liberal. Então, era um lugar que as pessoas, a galera LGBT, podia se reunir e podia existir, viver normal. Só que no dia 28 de junho de 1969, a polícia decidiu fechar um bar que era muito importante para a comunidade lá nessa região, que era o bar chamado Stonewall Inn. Aí a treta ficou pesadíssima, porque a polícia foi com muita agressividade e as pessoas responderam, então rolou motim durante vários dias, foram várias madrugadas de muita luta, foram muitos feridos, a treta foi muito pesada. E no meio dessa treta é que começaram a surgir os ativistas ali dos movimentos e trazer pressão, e a população começou a pressionar a polícia, o governo, e esse é um grande marco para a comunidade LGBT, porque é um marco que traz uma abertura para todo mundo, que não, daqui para frente vocês vão ter que engolir a gente sim. E no mundo da maconha, né, acontecia uma coisa muito parecida. Os hippies, as pessoas que defendiam paz e amor e ganja e tudo mais, também não eram muito bem-vindos nos lugares. E aí começou a surgir as head shops. E as head shops se tornaram então um ponto de encontro dos maconhistas, dos riponga, de uma galera da vibe zen. Eram inclusive as lojinhas que vendiam todos os aparatos maconhísticos aí, as artes que a Milena faz na praia. Porque naquela época não existia a loja 12. E você sabia que na loja 12 tá tendo kit para o Dia dos Namorados, um kitzinho assim, ó, recheados de acessórios canábicos. Ele já vem um kit cheinho de amor pra você. E sai mais barato comprar o kit do que comprar os produtos separados. Então, basicamente, esses dois pontos muito importantes desses movimentos se conectam bastante porque eram pessoas excluídas da sociedade que não tinham para onde ir e estavam ali forçando a sociedade a serem aceitos. E para falar da quarta posição, eu chamei a dona Marcela. Diz aí, Marcela, o que rolou na sequência? E aí, Fê? Deixa eu falar aqui da quarta posição. Nós temos a epidemia da AIDS e a maconha medicinal. Lá nos anos 80, 90, nos Estados Unidos, estourou a epidemia da AIDS. E aí, rolando ali um monte de morte, porque não tinha tratamento, ninguém sabia o que causava, o que vinha, o que ia acontecer. Então, por falta desses conhecimentos,
acabou morrendo mais de 23 mil pessoas. E ainda assim, o presidente estava se recusando a enfrentar essa realidade, que estava morrendo um monte de gente por conta disso. E isso parece até um pouco familiar, porque a gente tá vivendo hoje em dia, né? Isso é bizarro. E a diferença ainda não era só nos números e na época. Tinha o preconceito, onde a galera também denominou todo esse período da epidemia da AIDS como peste gay. E juntando esses dois fatores, o pessoal ficava com medo de buscar ajuda, ficava em um isolamento e não ia atrás pra descobrir o que podia ser feito, como podia ser tratado. Já assistiu Dallas Buyers Club? Quando os primeiros tratamentos, as primeiras pesquisas começaram a sair, houve muito efeito colateral, a galera passava muito mal e acabava não resistindo. A parte importante é que uma série do que seria os ativistas, enfermeiras, médicas ou simplesmente maconheiras passaram a sugerir ilegalmente ainda o uso da ganja para poder amenizar ali os efeitos colaterais desses tratamentos que estavam ainda surgindo. E foi aí que os hippies e a comunidade LGBTQI+, se uniram para poder buscar ali pelo menos o direito de usar medicinalmente a ganja. Nessa mesma época, o presidente Reagan resolveu piorar ainda mais a política contra as drogas, dificultando muito mais a vida de todos. Por isso, muito daqueles head shops dos anos 60 não sobreviveram nessa época. Então, concluindo, foi com esse intuito de poder ajudar a comunidade LGBTQI+, que a galera se uniu junto com os maconhistas ali para poder amenizar os tratamentos que eram extremamente agressivos. E vamos então para a terceira posição, a união propriamente dita dos ativistas dos dois lados. Como a Marcela contou para vocês na quarta posição, os Estados Unidos e o mundo viviam num cenário da epidemia da AIDS, que ninguém sabia bem o que era, que tinha um preconceito terrível em cima dessa doença. Nesse cenário, a galera fumadora de ganja, né, descobriu ali que um dava ajuda pro outro. A gente vai falar de 3 pessoas muito importantes para os dois movimentos. Lembrando que tem uma série de pessoas que participou dessa história, mas hoje aqui a gente vai escolher só essas 3. A primeira pessoa que é muito importante para essa história é a Mary Jane, que era chamada de Brownie Mary. Vocês lembram desse vídeo aqui que eu fiz contando daquela mulher que vendia uns brownies para ajudar os pacientes com os efeitos colaterais? E a Mary fazia parte desse rolê, né, desse grupinho, que era o Sticky Fingers Brownies. Eram pessoas ali que escolhiam se colocar em risco, né? E a Mary, ela chegou a trabalhar como voluntária nos hospitais, porque naquela época, como ninguém sabia o que era a doença, ninguém queria ajudar a tratar. O povo achava que passava pelo mosquito, o povo achava que você pegar no mesmo corrimão, ou se você tiver contato com uma pessoa que é HIV positivo, você vai pegar só de olhar para ela. Então era muito difícil achar pessoas para ajudar no cuidado dos pacientes. Ela foi inclusive eleita voluntária do ano. Outra pessoa que foi muito importante foi o Dr. Rick Doblin. Não sei se o nome dele é exatamente assim que fala. Ele era diretor de uma empresa, uma associação que já trabalhava com estudo de psicodélicos. E por muito tempo ele procurava médicos ou pesquisadores que quisessem entrar nessa briga da cannabis e do HIV, porque ele começou a ver que uma coisa ajudava a outra. Só que ele não achava pesquisador e médico que queria comprar essa briga naquela época, né? E aí ele encontrou o Dr. Donald Abrams, outro nome que a gente não sabe se tá correto, que foi o único cara que topou fazer essa pesquisa. Porque esse doutor, o Donald, ele já trabalhava com pacientes de HIV, então ele já trabalhava num tema super controverso. Foi a união dos deuses, né? E os dois conseguiram vários avanços ali necessários para comprovar estudos de que os pacientes que faziam tratamento, né, por conta do HIV, tinham uma melhora muito foda usando a ganja. E a terceira pessoa muito importante dessa luta é o Dennis Peron. Se o movimento fosse um grupo de WhatsApp, ele era o administrador. Ele era o que ia ficar adicionando as pessoas, porque ele ia catando o povo. Então ele encontrava com uma galera que vendia um brownie, aí ele já trazia a pessoa para trabalhar junto com ele, aí ele conhecia um doutor, ele já trazia para fazer uns estudos, aí ele conhecia um advogado, ele já se unia para poder tentar fazer uma proposta de lei. E ele foi o primeiro cara a abrir um dispensário, que era o San Francisco Buyers Club, que era tipo um clubinho canábico, onde os pacientes podiam ir
para conseguir ganja, para conseguir os brownies, para conseguir um pouco de auxílio ali, uma ajudinha para aquele tratamento que muitas vezes o tratamento matava mais do que a doença. Na segunda posição, nós temos o Compassionate Use Act em 1996. Veio a primeira regulamentação da cannabis medicinal, que na verdade é o que a gente já vê bastante hoje em dia que acontece, que é onde o pessoal tem autorização por algum médico para poder fazer o uso ali da cannabis. Tudo começou em São Francisco, onde Dennis Perron, lembra lá dos brownies, se juntou com alguns outros profissionais e eles começaram a pensar em ideias, leis que conseguissem amenizar todo esse tabu sobre ter maconha ali se você precisa fumar medicinalmente. E não demorou muito também para as outras cidades ali em volta de São Francisco, na Califórnia, começar a copiar e terem as mesmas ideias de buscar esses direitos. E conforme o pessoal foi ali copiando a ideia, foi aumentando a pressão em cima do estado, mas a princípio todas as propostas foram negadas. O Dennis sofreu tanta ameaça nesse período que ele precisou ir embora dos Estados Unidos. E mesmo assim ele não desistiu e em 95 ele trouxe esse assunto para ir para as votações populares. E em 96, com 55,5% dos votos, todo o cenário das eleições, os estudos ali comprovando a eficácia, uma galera sendo presa por simplesmente estar ali sendo ativista, fez com que todo mundo aderisse também ao movimento, como as estrelas, grandes pessoas ali influentes da cena. Então a gente vê que para ser aprovada a primeira regulamentação da cannabis medicinal foi dada justamente pelo pessoal que precisava desse tratamento da cannabis. E na primeira posição nós temos os primeiros dispensários medicinais. Aqui nós temos um personagem importantíssimo para essa história. O Paul Scott, que era enfermeiro e trabalhou bastante com o pessoal que tinha HIV. O Paul conheceu o Dennis porque ele foi atrás de buscar o seu próprio tratamento de HIV através do San Francisco Buyers Club, que era ali o clubinho do Dennis, onde o pessoal ia buscar a ganja para poder se tratar dos efeitos colaterais do tratamento de HIV. O Paul, como é um homem negro, gay, ele ficou um pouco ali desacreditado de ver que estava rolando esses clubinhos aonde era liberado você poder se tratar do que tava ali te fazendo mal. E naquela época, mesmo que já tava vindo, que tava começando aos poucos liberar o uso medicinal, muitos dispensários eram fechados. E quando o San Francisco Buyers Club fechou, o povo ficou sabendo ali no boca a boca que tava rolando corre em outro canto. Foi chegando lá, ele foi convidado para fazer parte da chefia do dispensário, até ser fechado. Mas apesar de não ser brasileiro, ele não desiste nunca e abriu seu próprio dispensário para ajudar os pacientes que estavam ali na sua cidade natal. Ele trabalhou por mais de 12 anos ajudando os pacientes desse dispensário e continua até hoje como um ativista, sendo presidente de uma associação LGBTQIA+. Aposto que vocês não sabiam que a parada LGBTQIA+, tinha tanto em comum com a Marcha da Maconha. Vai, Fê, encerra o vídeo aí então. Foi assim que essas duas comunidades se uniram por um objetivo em comum. Ainda levou muito tempo para os Estados Unidos, outros estados, outros países aderissem a essas medidas. E até mesmo nos Estados Unidos, agora, a legalização está longe de trazer igualdade. Por exemplo, hoje, só 17 dos 50 estados americanos permitem o uso que eles chamam de recreativo. Mesmo com todos esses avanços medicinais que ajudaram demais uma série de pacientes e que ainda pode ajudar muita gente, o fato da gente fazer uma diferença entre o medicinal e o recreativo cria alguns problemas, que aí a sociedade continua criminalizando as pessoas que ela quiser. Essa parte da legalização medicinal, ela era super urgente para os pacientes, mas se ela não for feita de uma maneira completa, a ganja continua sendo um jeito de oprimir a gente, né? Mas essa história toda me mostra o quanto a causa LGBT e a ganja estão unidas ou deveriam estar por um objetivo em comum. Porque no fim, o delírio comunista de todo mundo é o mesmo. Poder viver bem, ter o direito de existir, de ocupar os espaços que quiser e uma ganjinha para curar o corpo e a alma. Tem um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Então imagina quantas aldeias são necessárias para a gente mudar o mundo. Me deu um calorzinho muito gostoso saber e lembrar que a união dos movimentos acelera todos os objetivos que a gente quiser chegar. Então, maconhistas, é isso. Deixa um likezão maravilhoso nesse vídeo, compartilha ele com todo mundo, porque se o YouTube não quiser compartilhar, a gente compartilha. E se quiser, a gente tá por aí em todas as redes sociais, sempre tem maconhista para falar com você. E até a próxima. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.